Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem especial também, o dom de profecia, lição 11. Será que esse dom é importante? Esse dom só foi importante no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? E nos dias atuais, que importância tem este dom da profecia? Vamos ver essas e outras perguntas que nós iremos responder hoje na lição número 11. Então, antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Após o pecado, Deus passou a falar através do dom de profecia. Usava os profetas para poder falar com o povo. E a Bíblia, ela foi escrita por meio de profetas, como diz a palavra de Deus. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como Deus se comunicava com o seu povo? Lá no Velho Testamento. Números capítulo 12, verso 6 e Ezequiel capítulo 3, verso 17 irá nos responder. Vejamos Números capítulo 12, verso 6. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Então Deus falava com os profetas. E os profetas transmitiam para o povo. Ezequiel 3,17: Filho do homem, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, Deus se comunicava com o profeta em visões ou sonhos e o profeta transmitia para o povo. Mas depois que Jesus foi ao céu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, após a ascensão de Jesus, ainda existiam profetas? No Novo Testamento, vejamos, Atos capítulo 11, verso 27, diz a palavra: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, sim, após a ascensão de Jesus, ainda existiam profetas na terra. Como é importante, né? E agora, falando em questão de profetas, a Bíblia fala muito em profetas do sexo masculino, mas e do sexo feminino? Deus usou várias profetisas, mesmo após a ascensão de Jesus? Será que existiam profetas mulheres, as profetisas? Atos capítulo 21, verso 9 e 10 irá nos responder. Diz a palavra: E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-os ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. Então aqui está contando a história que Filipe tinha 4 filhas, e essas 4 filhas eram profetisas, elas profetizavam. Então sim, Deus tanto usa homens quanto mulheres. E hoje, atualmente, ainda existe o dom de profecia na igreja remanescente de Deus? Será que esse dom é especial na igreja? Apocalipse capítulo 12, verso 17 e Apocalipse 19, versículo 10. Vejamos o que a Bíblia fala. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão, que nós já aprendemos que é Satanás, irou-se contra a mulher, que nós já aprendemos nos estudos atrás que mulher significa igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o dragão, que é Satanás, está irado contra a igreja de Deus, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos nós já conhecemos. E que testemunho de Jesus é esse? Apocalipse capítulo 19, versículo 10 irá nos responder: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Então aqui Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz que o diabo está irado com uma igreja. A igreja de Deus que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então, atualmente, o espírito de profecia faz parte da igreja remanescente do Senhor. E qual é o conselho que a Bíblia dá a respeito do espírito de profecia para nós hoje? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, aqui o conselho é não desprezar as profecias, ok? E aí a prova de um verdadeiro profeta. A Bíblia está recheada de provas espirituais e provas físicas para ser um verdadeiro profeta. Bom, um verdadeiro profeta, as provas espirituais, ele fala de acordo com a palavra de Deus,
Isaías capítulo 8, verso 20. Suas advertências se cumprem, Jeremias 28, 9. Mostra a verdade de Deus às pessoas, está em Deuteronômio, 1 Reis, que vocês podem depois observar texto por texto. Ele estimula a obediência aos 10 mandamentos. Sua obra sempre dá bons frutos. Confessa que Cristo virá em carne. Prepara o povo para se encontrar com o Senhor. E as provas físicas, além das espirituais, ele perde todas as forças naturais, está em Daniel capítulo 10, vocês podem depois observar. Recebe força sobrenatural, Daniel 10, 18 e 19. Ele mantém os olhos abertos quando está em visão, não respira, fala sem respirar, língua controlada pelo Senhor, não tem consciência daquilo que o cerca. Então aí está as referências que vocês podem constatar depois, as provas espirituais e as provas físicas, também as referências bíblicas. Tudo isso a Bíblia esclarece, tá certo? Então agora a questão aqui que eu quero dizer a vocês, por que os Adventistas do Sétimo Dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Ellen White, ou Ellen G. White, né? Ellen Gold White, foi uma profetisa, né, que nos tempos atuais, que surgiu pela volta de 1840 mais ou menos. E por que nós Adventistas do Sétimo Dia acreditamos, aceitamos que o ministério dela é profético? Bom, existem alguns termos aqui que eu quero trazer a vocês. Por exemplo, os ensinos dela são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de suas profecias, os frutos positivos em sua vida, tá certo? Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então, nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que Ellen White teve o dom de profecia e se manifestou no seu ministério, tá certo? Inclusive, essas provas de um verdadeiro profeta, todas elas foram cabíveis para a vida de Ellen White, tanto provas espirituais como físicas. Quando ela recebia visão, né, da parte de Deus, todas essas provas aconteciam em sua vida, está comprovado, tá certo? Então, Ellen White recebeu sua primeira visão aos 16 anos em uma reunião de oração, onde estavam presentes mais de 60 pessoas. Ela viveu até 88 anos, recebendo mais de 2.000 visões e sonhos proféticos, e ela escreveu mais de 20.000 páginas. Ellen White só tinha a 4ª série, fundamental, completa. Escreveu mais de 25 milhões de palavras e suas profecias e visões abrangem a vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde, tá certo? Então, nós não adoramos Ellen White, mas acreditamos que seus ensinamentos são de acordo com a palavra de Deus e tem nos instruído a cada dia mais buscar a Deus e a sua palavra. Tá certo? Tanto é que o único propósito dela, de Ellen White, sempre foi o de levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida melhor e mais santa ao lado de Deus. E ela fez algumas citações com relação a essa questão da Bíblia, né? Com respeito aos seus escritos também, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 17 e 18. Este é um livro escrito por ela, tá certo? Diz aqui: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Olha só, então a Bíblia em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Ela foi apenas uma serva usada por Deus, assim como no Velho Testamento, Ezequiel, Jeremias, e assim como as profetisas, as filhas de Filipe, as 4 filhas dele, que foram utilizadas, Débora também, né, no Velho Testamento, assim como esses que não se exaltavam, mas exaltavam a Deus, apontavam para Jesus, ela também foi utilizada dessa forma. E com respeito aos seus próprios escritos, ela escreveu: e o Senhor deu uma luz menor, que são os seus escritos, para guiar homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Então, todos os seus escritos, a partir do momento que você lê qualquer livro de Ellen White, você vai observar que todos são para um ensinamento, todos são para aperfeiçoamento da sua vida cristã ao lado de Jesus. Buscar a Jesus, buscar a sua palavra, buscar obedecer a Deus, tá certo? E as escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos
e ela faleceu em 1915. E seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. E qualquer escrito dela, qualquer livro dela, você pode encontrar pesquisando na internet. Você coloca livro de Ellen White. Também tem um aplicativo que você pode baixar, né, no seu celular, contendo todos os livros dela, que falam de inúmeras mensagens, de inúmeras situações referente à vida, como eu falei para vocês, à saúde, a relacionamento. Então, é algo bem surpreendente que leva sempre à comunhão íntima com Jesus. Então, em consequência de um acidente, ela pôde frequentar a escola apenas por 3 anos, por isso que ela só tinha a 4ª série, mas escreveu com grande habilidade e precisão divina sobre os mais diversos temas. Daqui a gente pode ver que Deus ele pode usar qualquer ser humano para sua obra. Pessoas simples, como Ellen White, pessoas mais intelectuais, como outras pessoas. Deus pode usar qualquer pessoa. Apenas Ele deseja que a gente nos coloquemos em suas mãos, como Ellen White fez, tá certo? E aí vem um compromisso de fé, queridos, tá? Após esse compromisso de fé, eu vou colocar aqui para vocês o endereço eletrônico que vocês podem assistir mais sobre Ellen White, sobre a vida dela, sobre os ensinamentos dela com relação ao que a palavra de Deus diz, tá certo? Eu vou colocar aqui depois. Então, nosso compromisso de fé é: você crê que está vivendo nos últimos dias? Aceita o dom de profecia manifestado na igreja adventista, que no caso é a única igreja que manifesta o dom de profecia, né, na pessoa de Ellen White. Volto a dizer que não é a exaltação dela, nós não adoramos a ela, e sim a Deus, apenas utilizamos os seus escritos para um melhor aperfeiçoamento com Jesus na caminhada cristã. E você deseja ler os livros escritos por Ellen White? Tem de todos os assuntos que você pode imaginar. Ellen White escreveu, assim como os outros profetas bíblicos, tá certo que eles não estão no cano, né? Ela não está no cano bíblico, como Jeremias, Ezequiel, Isaías ou Débora, né? Ou as 4 filhas de Filipe, mas é um livro que a gente vê e observa quando lemos o tanto que ela aponta para Cristo. Então, se esse é o seu desejo, tá certo? Eu coloquei aqui o endereço eletrônico, tá certo? Um vídeo especial sobre Ellen White, muito interessante. Esse vídeo especial Na Mira da Verdade, com Leandro Quadros. Então ele faz uma explicação bem interessante de alguns pontos sobre a vida de Ellen White, sobre suas profecias, tá certo? Então eu convido a você que possa acessar, né, depois que estudar este vídeo, assistir, você possa acessar esse endereço eletrônico e você verá, né? E pode fazer a comparação. E também aconselho a você a ler livros dela. Como eu disse, vá na internet, no Google, e coloque lá livro de Ellen White, ou um aplicativo, você vai lá no Play Store, né, no seu celular, e coloque lá livros de Ellen White, que você vai encontrar todos eles para baixar no seu celular, tá certo? Que Deus continue a abençoar você, a sua família, e se você deseja realmente entender mais sobre Deus através das profecias, vamos agora orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, por Tua presença. Muito obrigado por esses ensinamentos, ó Pai. Que através da luz menor, de profecias, podemos ser guiados à luz maior e ter mais um aperfeiçoamento contigo. Obrigado pelo dom de profecia, que a cada dia possamos ouvir a Tua voz através dessas mensagens também, assim como ouvimos a Tua voz através da Tua palavra, em nome de Jesus. Um abraço carinhoso em seu coração, que Deus continue a abençoar você e a sua família.